E nessa quinta-feira, dia 3, chegou aos cinemas do Brasil o terror Amizade Maldita, que vem sendo bastante elogiado por aí, inclusive recebeu 9 prêmios até o momento. E na história temos o casal Kevin, Beth e o filho Josh, de 8 anos. O filho um dia aparece com um novo amigo, um amigo imaginário que ele chama de Z. O amigo imaginário a princípio parece inocente, os pais vão deixando lá o menino brincar com a imaginação dele, mas aos poucos o Josh começa a ter atitudes que não condizem com a sua personalidade. E obviamente ele coloca a culpa nesse novo amigo imaginário. Aos poucos a mãe vai percebendo que esse amigo pode não ser tão imaginário assim e que ele pode ter vindo de um lugar familiar aí pra ela. Me dá muita vergonha ler quando eu vejo esses depoimentos de filmes de terror dizendo o filme de terror mais assustador dos últimos tempos, ou você não vai dormir depois de ver esse filme. E aí eu vi o filme e eu sei que o filme não chega nem perto disso. Deixa eu falar um negócio pra vocês que usam isso como estratégia de marketing pra filmes de terror. Isso não funciona mais. Ninguém acredita mais quando essa galera fala o filme de terror mais assustador desde O Exorcista. É igual aquela frase redundante que a galera gosta de usar baseada em fatos reais. Todo mundo sabe que o único fato real do filme da Casa Assombrada é que existia uma casa. E por que eu tô dizendo isso agora? Porque quando você pesquisa sobre esse filme Amizade Maldita no Google, você encontra vários desses depoimentos. E cara, ou eu sou muito chata, ou o filme não é nada disso. Ok. Eu sou muito chata, mas o filme também não é nada disso. Não estou dizendo que ele é o pior filme de terror que eu já vi na minha vida, longe disso, e nem que ele é o pior filme de terror do ano, mas ele não é exatamente o que certos comentários estão dizendo por aí. Pelo menos não na minha opinião, é claro. Mas vamos lá. Crianças e amigos imaginários. O contato do Josh com o tal amigo imaginário, Z, é na maioria das vezes bem morno. É muito raro acontecer alguma coisa quando ele tá na presença daquela entidade ali que faça você ficar nervoso. Apenas, eu só consigo me lembrar uma vez do filme inteiro que aconteceu alguma coisa que estavam o Josh e o Z juntos que realmente me deixou de boca aberta. Pra quem já viu o filme, eu tô me referindo à cena da escada. 90% do tempo de quando estão os dois juntos é o Josh falando com ele, o Josh brincando com ele, contando pros pais o que ele tá falando, ouvindo assim o que ele tá falando e falando pros pais. Então a graça do filme não está no contato da entidade com a criança, e sim no contato que a entidade passa a fazer com a mãe e mais pra frente as descobertas que a mãe começa a fazer em relação a ele. Logo, o foco de Amizade Maldita é realmente a Beth e não o menino de 8 anos. Apesar de entregar uma atuação legal, a personagem da Keegan Connor Tracy não é muito interessante. Ele é uma personagem que simplesmente segue o fluxo, sabe? O roteiro não faz questão de dar a ela atitudes de uma pessoa que verdadeiramente quer resolver aquela situação. Como que a Beth ficou parecendo pra mim que era? Caramba, isso tá acontecendo. O que é isso? Ok. Ela não é aquela personagem que quero saber de onde é essa criatura, como é que eu posso acabar com ela, como é que eu posso me proteger, quais são as minhas opções. Não, ela é uma personagem acomodada e isso pode gerar frustração em quem tá assistindo. O filme não demora pra introduzir a criatura ali, a família, ele já introduz desde o início, começa com um ritmo legal, um ritmo típico de filme de Casa Assombrada. Aí lá no meio, ó, vem um plot twist que muda completamente o ritmo da história e, consequentemente, o rumo que ela toma. Até o meio do filme tava tudo ok, cheio de clichês do gênero, mas tava ok. Aí vem esse plot twist que nem explicar as coisas direito explica e o filme se perde. Imagina assim, bem no meio do filme, o filme te dá uma explicação bem rasa do que é o Z. Ele te dá isso, muda todo o ambiente ali e faz você ficar com isso até o final sem acrescentar mais nada. Então é como se ele te entregasse o fim antes da hora e não tivesse mais nada pra acrescentar depois. Então ele vai lá e bota qualquer coisa ali. Essa é a impressão que fica de quem tá assistindo. Efeitos especiais bem ruinzinhos. Gente, aquela casa que aparece no trailer pegando fogo, ela no filme é tão artificial, meu Deus, aquilo é tão óbvio que é um fogo falso, ficou muito ruim. Assim, o filme não usa tanto de efeitos especiais, na maioria das vezes que ele quer evidenciar a presença da criatura, ele faz isso de outras formas, sem mostrar muito a aparência física, mas nos momentos em que ele precisa ser mais visual, os efeitos não ficaram legais, salvo algumas exceções, algumas cenas. A construção da tensão é boa, não em 100% do tempo, mas pelo menos ele conseguiu fazer essa construção de uma forma interessante. Agora, o momento de terror de verdade, aqueles momentos que acontecem depois que você constrói a tensão. Eu conto nos dedos de uma mão quantos conseguiram funcionar de fato. Digo, botar medo. A
A resolução do filme pode ter duas interpretações diferentes, o lado psicológico e o lado sobrenatural. Por qual lado você vai querer seguir? É com você, como você vai se sentir em relação ao filme lá pro final, mas eu não pude deixar de notar que por querer seguir esse caminho, de querer deixar duas interpretações, o filme acabou deixando incoerências dos dois lados. Como essas incoerências realmente me frustraram, eu sinto a necessidade de falar aqui com vocês sobre elas, por isso eu vou falar brevemente, bem brevemente mesmo, com spoilers. Então se você ainda não assistiu o filme, você pula para esse tempo aqui do meu vídeo para você não pegar nenhum spoiler, tá? Tô esperando você pular, tô te dando um tempinho. Já pulou? Beleza. Se a gente for pelo lado do psicológico, a resolução é a seguinte: o tal Z era uma doença hereditária, uma esquizofrenia que deveria ser tratada com um psiquiatra. E eu acredito que tenha sido dessa forma que a Beth se livrou dele quando era criança. O filme não explica exatamente isso, mas explica que ela entrou em tratamento psicológico. Não fala se ela tomou alguma coisa, como é que foi o tratamento, fala apenas brevemente isso. A gente sabe que ela fez um tratamento quando era criança, então o que a gente pode concluir é que foi essa forma que ela se livrou do Z quando ela era criança. Ela passou essa doença pro seu filho e por isso é que ele podia ver a criatura também, assim como ela. E por que isso não faz sentido? Dois motivos. Quem matou o Kevin se a Beth não estava em casa? Foi o Josh? O menino de 8 anos? Eu acho que não. Você pode até me dizer que foi o Josh, mas sinceramente, eu acho muito difícil que tenha sido ele. Ele tem a doença, se a gente for pensar por esse lado da doença, mas o Kevin é um adulto, gente. Eu acho muito difícil que ele tenha conseguido fazer aquele estrago no próprio pai, que foi mostrado pra gente, né? O pai lá caído. Então eu acho muito difícil que tenha sido ele. 2. Por que o fato da Beth se enforcar fez com que o Z parasse de ir atrás do menino e ele se salvasse quando ele tava lá na linha do trem? Se era uma doença, o que uma coisa tem a ver com a outra? Ela se enforcar não teria nada a ver com o menino tá lá no trem sem nem saber que ela tava se enforcando. Ou seja, não faz sentido que seja uma doença hereditária. E se a gente for pensar pelo lado do sobrenatural, faz menos sentido ainda, porque segundo aquele médico que tratou a Beth, ela criou o Z na cabeça dela. Ela criou a entidade. Me explica, por favor, como que uma criança cria uma entidade com a mente e uma entidade que é capaz de matar outras pessoas? Me explica também como que a entidade permaneceu viva todos esses anos e foi capaz de ir atrás do filho dela sem que a Beth nem ao menos se lembrasse da existência dele. Se a gente for parar pra pensar, a partir do momento em que ela fez um tratamento e esqueceu da entidade, porque em algum momento ela não lidou mais com ele na vida dela. Ele sumiu da vida dela e ela esqueceu da existência dele. Ou seja, se ela criou ele com a mente e ela esqueceu da existência dele, ela basicamente matou ele. Se ela matou ele, como é que o bicho voltou agora pra pegar o filho dela? Vocês me explicam isso? Se ela nem lembrava dele. Quando o filho dela contou que o nome do amigo imaginário era Z, ela nem se lembrava que já tinha tido um amigo Z. Ela só viu depois quando ela foi ver aquela fita lá da mãe dela, gente. Ou seja, não faz sentido. Não faz sentido de nenhum dos dois lados. Então, como vocês viram, os dois ângulos de interpretação do filme têm muitas incoerências. Enfim, a Amizade Maldita tem alguns bons momentos de tensão, ele começa bem, mas perde totalmente o rumo da metade pro final e não entrega um resultado satisfatório. Não recomendo, gente, não acho que valha a ida ao cinema, mas obviamente essa é só a minha opinião. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, principalmente se ela for contrária à minha. Eu gosto de ver os argumentos das pessoas que gostaram de filmes que eu não gostei. Aqui ao lado vou deixar mais duas críticas minhas de filmes com crianças, filmes de terror com crianças pra você assistir, caso você não tenha visto ainda. E é claro, se você gosta de filmes de terror, você está no lugar certíssimo, então faça o favor de se inscrever nesse canal maravilhoso, tá bom? Beijinhos e até a próxima. E nessa quinta-feira, dia 3, chegou aos cinemas do Brasil o terror Amizade Desfeita. É a Amizade Maldita! Amizade Maldita!